abençoe, irmãos. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa, um momento de conversa, né? Hoje nós temos uma abordagem um pouco mais diferente, né? Hoje nós estamos com uma entrevista, né, com o nosso precioso irmão Edivan, né? Irmão lá da Paraíba, né? Obreiro lá. Está ao lado do ministério do pastor Samuel Roldão, ali como uma extensão ali na Paraíba, né? Aí está conosco também o irmão João. Deus abençoe. Bem, irmão João, dá a sua saudação. Amém. Vai ser um privilégio mais uma vez estar aqui nesse programa aqui, né? Entrevistando o nosso irmão. Creio que vai ser uma bênção, grandes experiências aqui sendo passadas e Deus vai ter controle de todas as coisas. Deus possa abençoar os irmãos em suas casas e nos abençoar aqui também. Deus abençoe a todos. Irmão Edivan, a sua saudação. Deus abençoe os jovens, aqueles que poderão nos assistir depois. Eu me sinto honrado de estar aqui, participar da reunião com vocês. Aquilo que eu assistia de longe, poder estar aqui presente é uma experiência boa. Então, eu creio que Deus nos dará graça para a gente ser abençoado e poder ajudar aqueles que precisam de uma palavra. Eu creio que Deus sempre vai em busca dos seus com uma palavra. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e Deus envia aquela palavra. E eu desejo ser abençoado aqui no meio dessas joias preciosas de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, amém. É um privilégio, né, a gente sempre ministro aqui com a gente, né? Sempre um irmão que está à frente de uma igreja, que tem suas batalhas, né? Como qualquer um de nós, mas além de uma batalha, tem uma responsabilidade muito grande. Então, por essa responsabilidade, nós temos muita coisa a aprender, né? Muita coisa a obter com suas experiências, com suas palavras, amém? E é isso que nós pretendemos hoje estar aqui. Irmão Edivan, o senhor está localizado em qual região da Paraíba ali? Eu estou ali numa cidadezinha chamada Caiçara. Ela fica aproximadamente 80, 90 quilômetros da capital João Pessoa. Nós ali temos um pequeno grupo proveniente que saiu já de um outro grupo, através da revelação da palavra. A gente conseguiu captar algo que vai além. E nós estamos ali já aproximadamente uns 3 anos na luta. Você fala aí de responsabilidades, realmente. Para um denominacional ser um pregador é fácil. Ele fala qualquer coisa e o povo cai na graça. Mas quando se trata de falar da palavra, da revelação da palavra do dia, o alimento espiritual que nós temos recebido hoje, aí você olha assim e diz, tem que ter força mesmo. Se Deus não estiver no comando, se Deus não estiver no controle, são apenas palavras jogadas ao vento. Como foi dito ontem, se torna uma reunião sem sentido. Se o Espírito de vida não estiver ali presente, é uma reunião sem sentido. Mas tem sido uma boa experiência para nós ali. E nós estamos lutando com as armas que Deus tem nos dado. Amém, irmão. Amém. O irmão, desculpa a pergunta, o irmão nasceu na mensagem, o irmão conheceu a mensagem depois, como que foi? Então, eu vi, acho que foi o pastor Alden, que falou que ele teve um tempo antes. Eu também tive esse período antes. Sim. Eu conheci uma moça da Assembleia de Deus por volta de 2003, 2004. Até então, a minha vida era a vida que os jovens, a maioria deles, se enveredam por aí. Bebidas, festas. Deus, nem pensa nessa faixa etária. Por isso que o trabalho que tem sido feito com os jovens hoje ele é muito importante. Porque é a espinha dorsal de tudo. Então, Satanás está trabalhando em cima disso aí. Então, por volta de 2003, eu conheci essa moça e, através dela, eu fui para a igreja, mas uma igreja denominacional. Neste espaço de tempo, a minha mãe já era da mensagem. Não da mensagem revelada, mas já era da mensagem. Ela foi batizada pelo pastor César Augusto, eu acredito que a maioria todos conhecem. Ele veio de Goiânia e está lá. Então, passou-se o tempo, 2005. Em 2006, mais ou menos, 2003, 2006, mais ou menos, eu conheci a mensagem, através da minha irmã. A gente estava, João, debaixo de um pé de caju, lá é muito comum no Nordeste. A gente estava lá, trabalhando. De repente, ela perguntou a respeito do que eu entendia da palavra, como é que era o sistema denominacional. Aí um ponto me tirou de lá, automaticamente, não precisou de pontos, um único ponto. Ela disse, Adivan, tu sabia que a Bíblia não permite a mulher ser pregadora?
Eu não sabia. Assim como muitos não sabem. Quando ela disse isso, irmão, eu não fui mais lá, não voltei mais lá. Eu não voltei lá na igreja nem para dizer, pastor, eu não vou mais seguir, não. Aí, isso é sério? Aí ela me mostrou. Quando ela me mostrou isso aí, pronto. Só que aí veio a luta. Sim. Qual foi a luta? A esposa, a atual esposa, que na época era namorada, não tinha visto. E na época a gente usava aquelas fitinhas, cassete, pastor Luiz Mendes, pastor Joaquim Gonçalves. E eu levava folhetos, tentava mostrar para ela e não entrava. E eu disse, não, eu vou deixar essa menina de lado, não vou, porque eu consegui ver que a palavra é mais importante que qualquer sentimento que você tem por uma pessoa. Verdade. Qualquer sentimento. E às vezes a gente vê muitas pessoas, principalmente os jovens, abandonam isso que tem valor por algo passageiro. Eu tive essa experiência. Eu posso dizer com uma experiência que eu passei pelo outro lado. E digo para vocês, não é uma experiência boa. Porque não é uma paz que vem de dentro. É algo superficial, é de fora. Ou seja, você vai ali para uma festa, para uma balada, e você se alegra naquele momento, mas no outro dia vem as consequências. Cansado, liso, que todo o dinheiro que você trabalhou, você jogou Gastou fora. ali. E quando eu tive essa experiência com vocês ontem, e Deus tem me abençoado bastante no meio de vocês, quando eu estive aqui ontem, que vi a alegria dos jovens, que não era uma coisa forçada, que não era algo que estava sendo criado ali porque ele quer, não era algo natural, e isso é o que faz a diferença. Então, a mensagem para mim começou a fazer sentido aí, por volta de 2006. De lá para cá eu tenho lutado e brigado por ela. Aí quando veio finalzinho de 2018, a abertura da palavra já estava acontecendo. Só que nós lá estávamos muito atrasados. Nós não tínhamos noção. A única coisa que nós ouvíamos de vocês aqui é que tinha uma igreja dizendo que Jesus já veio. E o que falavam lá era o seguinte: vier, Jesus já veio, e eles ficaram. Quer dizer, essa era a barreira que tinha sido levantada para que nós não víssemos. Eu, em 2014, eu estive em Poços de Caldas, Minas. De Poços de Caldas para Belo Horizonte é 500 quilômetros. E a igreja do pastor Vanderlei Vilaça lá. E eu passei um ano ali em Poços de Caldas, tentando procurar uma igreja da mensagem, não tinha lá. E os pastores da Paraíba não me indicaram Belo Horizonte. Eu fiquei ali perdido. Não sabia o que estava acontecendo. Tudo acontecendo em 2014, já estava acontecendo. E eu estava perdido. Sem saber. Quando foi o final de 2018, através de vocês, os louvores, a forma de adorar, as mensagens trazidas pelo pastor, e algo soava, não, tem algo estranho. Inicialmente, eu confesso para vocês que não foi fácil. Chocou-se comigo. Quando a revelação da palavra veio para nós, eu interpretava da seguinte forma: não, estão querendo colocar o irmão Branham como Deus, Filho do homem, Jesus Cristo? Como assim? Eu tinha essa... Digo, não está correto. Por que também? Eu comecei a ouvir o lado contrário. Quando eu comecei a olhar o lado positivo, aí as coisas mudaram. Sim. Eu estava lendo aqui na mensagem, o profeta diz que ele nos encoraja para as coisas corretas e também nos desencoraja nas coisas erradas. Então eu estava vendo só o lado errado. Mas quando a gente cede e diz assim, não, vamos dar crédito. Quando nós damos crédito, aí nós vemos um outro quadro. E isso trouxe para nós vida. Trouxe vida, trouxe um renovo para todos nós. É só você observar o que nós vimos ontem. Eu até mandei um vídeo de vocês brincando ontem para um amigo nosso lá de Maringá, o irmão Pedro, filho do irmão Heleno. E ele gosta de assistir o programa de vocês. Com certeza ele vai assistir. Também também se o irmão Pedro estiver. E eu vi aquilo ali e fiquei maravilhado. Vendo o trabalho que o Jonathan vem fazendo à frente dos jovens. O irmão João à frente da música. Forma de adoração, isso cativa qualquer um. É impossível você dizer que não é Deus nisso aí. É impossível. Então, depois que isso veio, eu digo para o Senhor, com toda certeza, eu abandono tudo. Porque eu abandonei um companheirismo que eu tinha, amigos que nós tínhamos. Nós moramos a 1 quilômetro, olha a distância, de um ministério que a gente fazia parte. 1 quilômetro. Por causa do quê? Por causa da palavra.
por causa daquela luz que veio até nós. Sim. Então, depois disso, o Edivan não é a mesma pessoa. Nenhum de vocês é a mesma pessoa. Ela veio para justamente trazer esse renovo de vida. Veio trazer para fora o verdadeiro Edivan, Isso. né? Aquele que antes da fundação do mundo eu já tinha predestinado, meu irmão. E é maravilhoso. Vamos falando a respeito disso, eu também não nasci na mensagem, eu conheci a mensagem já aos 19 anos. Né? E é uma coisa que eu me deparei uma vez com um parágrafo do profeta, que ele diz algo muito tão profundo assim. Né? Ele fala assim, os jovens eles acham que as bebidas, as drogas, ela traz uma coisa boa. O profeta disse, não há sensação melhor do que você ter o Espírito Santo. Eu tô aqui para testificar que isso é verdade. Porque eu já bebi, eu já fiz Sim. coisas erradas lá. Mas nenhuma dessas coisas foram melhores, nunca poderão ser, do que você experimentar o Espírito Santo. E aqui a gente pode dizer aos jovens que vão nos ver, nos assistir, não queiram passar por essa experiência. Nós saímos de lá e nós vimos, não vale a pena. Não é algo que satisfaz. Não é algo que vai preencher. Justamente. Não vai. Vai trazer danos. Sim. Nós vemos hoje a maioria dos lares destruídos. Você vai ver, são decisões mal tomadas, conselhos não tomados. Quantas mães hoje não estão chorando pela perda de seus filhos que chegaram? João, mãe, eu vou sair com meus amigos hoje, a gente vai para uma festa e não vamos voltar hoje. E a mãe, João, não faz isso. Se amanhã tem trabalho, fica em casa. E João diz, não, mãe, tudo bem, eu já estou acostumado aí. E às vezes João vai e não volta. E aquela mãe está ali. Se aquele filho tivesse dado ouvido à mãe, ele estaria no seio dela. Isso tem acontecido muito, a gente lá é testemunha disso. E o diabo sabe disso. O diabo sabe do potencial de vocês. E é justamente em saber disso que ele vai trabalhar em cima. O profeta fala que a nossa união com Cristo nos torna hoje a própria justiça de Deus para este mundo. Aí nós cantamos aqui lindo que nós nos tornamos a real vingança do Senhor para esta era. E eu costumo dizer isso lá para o nosso pequeno povo, o seguinte, irmãos, vencer Satanás em um corpo glorificado é top, perfeito. Mas eu quero ver você vencer Satanás neste corpo. Porque Deus venceu Satanás no seu terreno. E Ele nos deu capacidade de vencer também neste mesmo terreno. Ele nos deu a sua palavra. Ele resistiu às tentações do inimigo com a palavra. Qual é a arma que nós temos hoje em nossas mãos para vencer as tentações do mundo? É a palavra. Fora da palavra, o profeta diz, é como areia movediça. Tudo vai fluir, tudo vai se acabar, tudo vai ser destruído. E nós temos visto, irmãos, é interessante isso. Nós vivemos em um mundo que não dá para compreender. Só vendo as escrituras assim, em cumprimento que a gente consegue enxergar a dimensão de tudo isso. Existe uma linha, eu poderia aqui só fazer um pequeno paralelo para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Pequeno espaço. Posso dizer para vocês que isso aqui é a nossa vida. 60, 70 anos, a Bíblia diz, o que passa disso é canseiro e enfado. Vamos pensar no restante. Pensa aí, não tem fim. O restante é a eternidade. E as pessoas têm trocado, João. Isso aqui, ó, por tudo isso aqui. Porque vida eterna não é um espaço geográfico. Sim. É a mesma classe de vida que Deus possui. Deus é eterno. Sim. E o diabo tem feito com que as pessoas vejam apenas esse espaço de tempo. Valorizo muito esse espaço de tempo. Muito. Muito mais. Trabalham ardentemente por este espaço de tempo. E esquece o restante. Vocês sabem, vocês conhecem a história do jovem rico? Bom mestre, o que eu hei de fazer para a vida eterna? Foi o que Jesus falou. Você conhece uma? Sim, desde a minha meninice eu tenho guardado. Mas quando Deus tratou nesse espaço aqui, ó, nessa vida natural, o diabo faz isso, ele tenta colocar visão natural nas pessoas. E Deus veio para nos tirar essa visão natural. Porque é isso que vai fazer a diferença. Foi isso que fez a diferença em Abraão. Eu vou ter um filho, os vizinhos dele podiam dizer o que quisesse. Mas ele sabia de quem tinha recebido aquela promessa. Nada mais importava para ele. Para nós, nesse tempo hoje, é isso aí. Se você se identifica no livro, sabe que o seu nome está ali, nada mais vai fazer você tropeçar nesse caminho. Porque você sabe quem você tem crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Então, aos jovens, se você sabe em quem você tem crido, irmão,
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada. Ah, não, mas eu passei pelo irmão Jonatas e ele nem me cumprimentou. Isso já é motivo para a gente abandonar o barco? Então você não recebeu o impacto da revelação, porque quando ela vem, ela muda. Paulo nunca mais foi o mesmo. Nós nunca mais seremos os mesmos, porque é algo real. O mundo é uma ilusão, mas Cristo é real. Ô, Edivan, assim, mas hoje a esposa do senhor está na mensagem? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acredito muito que Deus honra aqueles que lhe honram. Conta um pouco pra gente dessa parte. O senhor falou que no começo ela teve uma resistência, né? A gente tá um pouco curioso. Eu não sabia da vida do irmão, que deve ser abençoado com o testemunho do irmão. Eu diria para vocês que as meia horas de programa não daria. Dá para me escrever um livro. Se eu fosse escrever um livro, daria para escrever um livro. Por quê? Eu vou falar aqui de forma bem natural. Eu sempre fui apaixonado pela minha atual esposa. Amém. E ela nem sabia disso. Ela não sabia disso. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Estudei numa cidadezinha chamada Jacaraú, por volta de 97. Estudei na minha cidade, Caiçara, por volta de 2000 a 2002. Sim. Por volta de 2002 a 2005, eu fui para uma cidade chamada Lagoa de Dentro. Tudo próximo uma da outra. Nesta cidade, ela estava lá, estudando no mesmo colégio. Íamos no mesmo ônibus. Quando eu entro no ônibus que olho para ela, o coração chega saltou. Eu acredito que alguns jovens têm tido essa experiência. Mas ela se posicionou. Eu acho lindo. Hoje eu falo na minha igreja, deixa eu usar essa expressão, na minha igreja, que nós tivemos a perca de uma jovem. Foi lamentável para nós, porque ela viu os exemplos do profeta, aquilo que a palavra mostra, as escolhas que ela tem que fazer dentro da palavra. O profeta nos ensina que a gente não deve ter um casamento com pessoas de fé diferente. Então, quando ela viu o meu interesse por ela disse: eu não vou namorar contigo. Na época eu bebia, eu ia para as festas. Eu não vou namorar contigo. E olha que ela não tinha a revelação da palavra. Ela tinha parte. Eu não vou namorar contigo dessa forma. E qual é a solução? Não, você vai ter que aceitar Jesus. Vocês podem até me ignorar agora, mas eu confesso para vocês que eu só aceitei Jesus. Olha, todas as coisas contribuem. Então vamos com calma. Então eu aceitei Jesus por ela, numa denominação, na Assembleia. Mas tinha algo de Deus através de nós a ser feito. Sim. E passaram-se os anos, 2019, quer dizer, 2009, essa moça que era da Assembleia, que eu com muita insistência tentei trazer para a mensagem. Irmão, você não sabe o que eu tive que fazer. Eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu joguei a toalha. Ela não via a luz, tenho mostrado. Porque muita coisa acontece assim, ó. As denominações, o profeta fala isso perfeitamente, ela é como não sei nem expressar a palavra, se vocês puderem me ajudar aí. Ela prende a pessoa, ela não permite as pessoas verem além do que o dogma, do que o estatuto da sua igreja. Você pode chegar lá e dizer: aqui pastor, batismo em nome de Jesus. Ele vai dizer que não, porque segundo o que ele aprendeu do presidente, do vice-presidente, do estatuto da igreja, não mostra aquilo. Ou seja, eles vão muito por aquilo que a igreja diz, não por aquilo que a palavra diz. Então eu enfrentei essa luta. Mas se você persevera, se você tem os objetivos corretos, você não desiste. Porque, irmão, muitas das vezes Satanás envia uma luta em nossas vidas para ver se você suporta. E Deus permite. Ah, não, mas eu amo a Deus, eu sou servo do Senhor. Vamos ver. No livro, na mensagem, os memoriais de Deus testado pelo tempo, o profeta disse que às vezes nós achamos estranho as lutas, as dificuldades, as enfermidades, e o profeta diz ali, são enviadas justamente porque às vezes nós estamos ali lentos, dormindo, o barco lá sendo balançado pelas tempestades e Jonas lá dormindo. Acorda! Então às vezes Deus permite algo vir para a gente se despertar. Sim. E quando isso chegou para mim, o meu desejo, eu acredito que o desejo de todos vocês, que têm recebido o impacto da palavra, é tentar passar essa influência para mais alguém. Então, quando eu tive essa experiência, eu disse: não, minha namorada, eu tenho que fazer isso com ela.
E eu não consegui de início. Não consegui, lutei. Só que quando eu parei de lutar com as armas naturais, esse é um ponto. Quando eu parei de lutar com as armas naturais, aí entreguei nas mãos do Senhor. Tanto que eu amo essa mulher, mas eu estou disposto a deixar ela por tua palavra. Pouco tempo depois ela começou a ceder. Não, se não for Deus nisso, eu não sei o que é. Ela começou a ceder. E hoje nós estamos casados, faz 14 anos que nós estamos casados, 3 filhos. 3 filhos. E há um projeto que estão querendo me colocar nesse projeto. Eu estou resistindo a esse projeto aí, mas eu já estou chamando ela de primeira dama lá no... Mas tudo isso eu tenho visto que não é mão do homem, não é, a gente não procurou isso. Automaticamente as coisas estão acontecendo. Automaticamente. E hoje, graças a Deus, a gente estamos bem. Ela está até brava comigo, porque eu não dou muita notícia. Eu me apego rápido aos lugares. Eu estou aqui entre vocês, eu estou tranquilo. Eu tenho 2 meninos pequenininhos em casa, irmão Jonatas. 2 pequenininhos, um de 2 anos e um de 3. Mas eu sei que eles estão bem. Então eu fico tranquilo. Sim. Amém. Muito bom. Se o senhor pudesse dar um conselho para os jovens dessa era, qual seria esse conselho? Poderia dar. Irmãos, eu não poderia dar um conselho diferente daquilo que foi dado ontem. Porque é a mesma linha. Não tem como você tentar trazer uma coisa nova. É dizer a eles. O mundo está aí. Nós estamos vendo o levante de Satanás. Há um céu para irmos. Há uma nova Jerusalém a ser habitada. Há um corpo novo nos esperando. Sim. Então nós estamos diante, o profeta chega a nos mostrar o seguinte. Profeta, lembrando, se o senhor tivesse a opção de escolher uma época em que o senhor viria à existência, qual seria? Ele esquece. Na conclusão de todas as coisas. Então, aos jovens que já estão tendo essa experiência, sabemos que há convites. Isso não tem. Há convites. A influência na escola, na faculdade, no dia a dia, no trabalho. Há influências. Há maus exemplos a ser seguidos. Mas até eu me permitam acrescentar mais. O pastor Ezequias Machado, lá de Criciúma, ele fez um trabalho de lives com jovens, acho que vocês devem ter participado. Ele disse: se o mundo tem o poder de influenciar os jovens para o lado errado, lado mal, por que se nós temos a capacidade, não vamos influenciar eles para o lado bom? Então eu vejo isso aqui, que o trabalho que vocês têm feito é influenciando os jovens a olhar para a palavra. Porque nós sabemos que esse mundo é fantasioso. É bonito. Isso ninguém vai negar, irmão. O senhor participou e eu participei. Mas não satisfaz. Então, não saiam da palavra. Permaneçam com a palavra. Fiquem ao lado da palavra. Porque o que é que a Bíblia diz? Aqueles que estiverem em Cristo estarão seguros. Fora de Cristo não há salvação para ninguém. Então o profeta diz na mensagem, escolhendo a noiva, a tua escolha hoje determinará o teu futuro amanhã. Então, se vocês já estão tendo a oportunidade de fazer a escolha correta, por que não ficar com ela? É verdade. Então eu desejo que vocês que já estão vendo isso, participando disso, eu pude ver ontem, eu sinceramente eu fiquei maravilhado em ver a forma de adoração, a forma como o pastor Oswaldo falou, eles não mergulham dentro de um rio apenas para molhar o joelho, não apenas para molhar aqui, não apenas o pescoço, eles se jogam. Então esse é o tempo em onde a gente devemos nos se envolver sem nenhuma reserva, se jogar mesmo. E Deus tem tomado o controle desse povo. Não é uma igreja liderada por um homem, mas é a igreja liderada pelo Espírito de Deus em um homem. Eu creio nisso. Vocês me permitem acrescentar mais? Sim. Mas eu tenho observado a liderança de Deus no vosso pastor. Amém. Nas decisões, nas escolhas de cada um. E é isso, e quando nós nos enquadramos aqui, o profeta chega a dizer nessa mensagem do Desério, que a verdadeira revelação vindo da verdadeira igreja, e aí ela começa a ver quem ela é, Sim. o que ela representa, o que ela pode fazer. Falam-se em exércitos invencíveis. A Rússia pode até se achar um grande exército, os Estados Unidos uma grande potência, mas Deus,
hoje na Terra, ela tem esse exército invencível. Quando que ele se torna esse exército invencível? Quando ela reconhece a sua posição na palavra. Davi, quando chegou ali, que viu aquele incircunciso afrontando o exército de Deus, mas não acredito num negócio desse. Estou usando aqui minhas palavras. Como que pode? Vocês não têm conhecimento do poder que nós temos? E quem é você? De quem é você? Então, quando isso vem até nós, irmão, não há barreiras, não há dificuldades. Então, eu só tenho a dizer isso, jovens. Vocês estão no caminho certo. Prossigam. Não saiam da fila, disse o irmão Branco. Amém. Não saiam da fila. Que Deus abençoe. Amém, irmão Divan. Qual que é o hino favorito do senhor? Algumas curiosidades novas. Ô, irmão. Então vários, né, Aí mas... você me pegou. Porque a irmã Adriela, eu acompanhei alguns encontros que houve por volta de 2016 e tinha um hino dela que eu confesso para o irmão que eu não lembro do nome do hino. Mas aquilo tocava muito. Mas como eu não lembro, eu vou usar o que me tocou. Algo de família. Quando você... Algo de família. Muito lindo aquele hino. Para mim, aquele hino foi... Mas não dá para enumerar apenas um. Eu estou só... Sim. Mas o algo de família. Amém. Qual que é a mensagem, assim, o senhor? Bora, né? Todas as mensagens são maravilhosas, né? Mas qual é uma mensagem, assim, que mais impactou o senhor, que o senhor mais gosta, ou, assim, que mais, não sei, trouxe algo, assim, pro senhor? Qual mensagem que o senhor... Se eu falar uma mensagem assim... Sim, uma mensagem No título irmão Brano. do irmão Brano, justamente você me pegou aí também. Porque são muitas mensagens muito impactantes. Mas eu vou enumerar uma. Alimento espiritual ao seu tempo. Quando nós vemos que o profeta fala de uma fome que haveria na terra, não de pão, não de água, mas de se ouvir a palavra e saber que Deus tem hoje um alimento. Porque muitas pessoas carregam a mensagem do profeta no braço. Muitas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço. Muitas pessoas têm a Bíblia nas suas estantes. Alimento. E mesmo assim estão morrendo de fome, irmão João. Mas quando vocês lembram daquela passagem que o profeta fala de uma mulher que estavam lá passando necessidade, os vizinhos viam ela passando necessidade, mas ela tinha um filho longe, bem de vida, e todo mês chegava uma carta, um cartão postal, e aquela irmãzinha pegava o cartão postal e botava no canto da parede assim. Mas ali dentro estava a maior riqueza dela e ela não sabia. Então, quando nós sabemos que nesse tempo Deus tem um alimento espiritual provido para cada um dos seus filhos, no meio de uma geração perdida, acabada como esta, eu vejo essa mensagem como uma das que... Amém. Mais impactou o senhor. E, graças a Deus, creio que esse programa está sendo guiado pelo Espírito Santo. O irmão Edivane tem uma experiência que todas as coisas cooperam para o bem, né? O irmão Edivane, nessa hora, 3h56, né? Hoje é dia 1 de março, era para estar lá. Paraíba. Sim. E aí tem aquela experiência do irmão Brano, né? Que ele estava viajando de avião e a oração de um irmão, uma irmã, parou aquele avião. Eu creio que foi a mesma coisa com o mãe de mãe. Já era para ele estar na Paraíba, o voo dele atrasou um dia. E olha essa bênção que a gente teve hoje nesse programa aí. Graças a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, né? Tudo é direcionado pelo Espírito Santo. Não, o meu voo, eu estaria em João Pessoa ontem, por volta de meio-dia. Estaria em casa ontem, por volta do meio-dia. E já são quase 4 horas da tarde, eu estou aqui. Então Deus viu esse momento. Poderia até ficar preocupado, não, mas eu tenho que voltar, já faz quase 8 dias que eu estou fora, eu preciso voltar para o convívio da minha família. Minha família está me aguardando, o meu galeguinho mandou uma mensagem, papai, eu estou com saudade. Imagina. Mas tudo está lá dentro do programa de Deus. Ele me viu aqui com vocês hoje. Para mim tem sido uma honra estar com vocês aqui. Porque aquilo que eu acompanhava apenas à distância, poder estar aqui junto com vocês e ver o nível que o programa... Muito bom. Deus continue abençoando vocês na liderança desse programa. Para fazer isso, eu não creio na liderança do homem, mas eu creio na liderança de Deus no homem. Amém. E nós temos visto isso perfeitamente. Ou seja, eu só ouvia falar a respeito da igreja de Campo Grande. Hoje eu vi. Hoje eu sou uma testemunha. Eu não sou uma falsa testemunha. Hoje eu posso chegar e comprovar.
Irmão Edvan, foi para nós, assim, um verdadeiro privilégio, né, ter o irmão aqui com o nosso programa. Foi de grande bênção. Posso falar por mim, né? Cada um fala por si. Eu posso dizer que eu fui muito abençoado com o testemunho do irmão. Amém. Amém. Nós desejamos, nós oraremos pelo irmão também, que o Senhor o mantenha, né, nessa humildade. O irmão é uma pessoa muito humilde e a humildade é uma das maiores características de Jesus Cristo. O profeta disse que o caminho de cima é para baixo. Para baixo. Né? Então, que Deus abençoe o irmão. Eu sei que, como o irmão João disse, né, era o plano de Deus o Senhor estar aqui conosco hoje, gravando aqui conosco. Deus o viu aqui. E assim foi feito. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão. Irmão João? Amém. Agradecer ao irmão Edvan pelo privilégio de estar aqui com a gente, né? Um dom maravilhoso, né? Experiências maravilhosas, eu creio que vai ajudar e já tem ajudado a gente que está aqui, né? E vai ajudar muitos jovens e muitos irmãos em suas casas. Ver como a palavra ela tem que estar sobre todas as coisas, né? A forma que o irmão Edvan foi contando, né? Como ele sempre colocou a palavra em primeiro plano, né? Sim. Até mesmo a ponto de trocar o seu amor natural pela palavra, né? E que Deus continue abençoando o senhor, irmão Edvan, pra gente é um prazer, foi um prazer estar com o senhor nesse momento aqui. Volte mais vezes, por favor. Por favor, a gente sabe que eu parei bem ali, né? Mas volte muitas vezes, irmão Edvan, e que Deus possa abençoar o senhor. Pode contar com as nossas orações. Amém. Sabemos que os irmãos aqui de Campo Grande sempre vão orando pelo senhor, pelo ministério local e que Deus possa abençoar cada um e o seu dom, né? Na verdade, eu tenho sido o grande privilegiado. Eu tenho sido esse grande privilegiado. Porque, como eu já disse de antemão, em outras oportunidades com o irmão João, não poderia deixar de registrar que o irmão João, o pai dele, a mãe dele, me acolheram bem na sua casa, muito bem, por sinal, mais além do que eu poderia imaginar. E eu que tenho sido abençoado com esses dias aqui com vocês. Tudo bem, Paraíba não é bem ali. A gente pode estar aqui toda semana, todo mês, mas sem que Deus nos dê a oportunidade, eu desejo sim voltar. Porque quando a gente está entre amigos, o pastor Samuel usa essa expressão e eu gosto dela, porque não sei qual é o propósito de Deus, a gente só vê depois. Ele estava certo para vir, o irmão viu estava certo para vir, de repente não veio ninguém, me deixaram sozinho aqui em Campo Grande. Mas Deus tinha um propósito. E quando a gente cede para isso aí, a gente vê que se Deus está no comando daquela coisa ali, então a gente pode descansar. Então, eu tenho me sentido muito bem no meio de vocês, sinceramente. Não é. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto. Eu gosto de ser natural. Eu gosto de ser natural. Então, se você faz um bom trabalho, por que eu não vou dizer que você fez um bom trabalho? O irmão Jonatas falou ontem a respeito de dar honra. Quem merece honra? Isso não deve haver dificuldade em uma pessoa reconhecer o dom do outro. Quando o irmão João me convidou para vir aqui, eu disse, irmão João, eu vou lá só ouvir vocês. Eu só vou lá ajudar vocês, ouvir vocês, porque nós recebemos a revelação, mas você já estava um pouquinho mais adiante. Então, para mim, tem sido momentos que eu vou levar. O pastor Ezequias costuma dizer assim, irmão Edvan, o ser humano costuma a guardar fortes emoções. Digo, então, essa é mais uma. Então é isso, Deus abençoe. Muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse programa e, de alguma forma, poder ajudar alguém. Amém. Irmão Edvan, só para finalizar, manda um recado para a nossa audiência, seja o que o senhor tiver no coração. Agora você já deu um conselho para os jovens, né? Mas manda um recado para eles, que estão te ouvindo. Não é fácil falar para a audiência, mas vocês têm visto o trabalho que esses jovens têm feito aqui. Até na oração que o senhor fez aqui, eu fiquei pensando assim, tudo isso o propósito é alcançar alguém lá do outro lado. Às vezes alguém está ali necessitando de uma palavra, necessitando de algo, e Deus usa seus filhos em favor das pessoas que estão lá do outro lado. Então vocês se sintam abençoados através dessa programação, através da palavra desses jovens que tem sido muito importante, principalmente nesse tempo no qual nós vivemos. Ter uma programação com esse conteúdo, a forma como ele tem sido ensinado, tem sido maravilhoso. Vocês têm visto, a maioria das pessoas que nos assistem
já são da mensagem, e elas têm visto, elas têm provado, elas têm visto a vindicação de Deus na vida desses jovens. Então eu digo para vocês que, além de vocês assistirem, compartilha com os familiares, que isso vai ajudar. Compartilha com os amigos. Faz isso chegar mais longe. E você está fazendo o seu trabalho de evangelismo também. Porque é fácil a gente pegar um vídeo de uma piada, um vídeo de alguma coisa como é que fala, irmão? Me ajuda aí. Compartilhar. É fácil você pegar um conteúdo impróprio e compartilhar com alguém. Mas por que não pegarmos um conteúdo que vai edificar e fazer o mesmo? Então façam isso, que Deus irá abençoar a vida de vocês. Eu vi uma pregação, não sei se foi aqui que o pastor Vilaça pregou, reconhecendo o seu lugar celestial. Então, às vezes, o irmão foi levantado por Deus apenas para dizer amém. Amém. Então, ali você está perfeitamente em harmonia com a palavra. Então, se você foi chamado para compartilhar algo, compartilhe a palavra de Deus com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu parente, porque vocês sabem, nós temos parentes que não são cristãos. E quando nós fazemos isso, nós dizemos, irmãos, tem um programa de jovens na tua faixa etária de idade. Às vezes é um sobrinho, às vezes é um próprio filho, às vezes é um amigo, um parente mais próximo. Tem um programa que os irmãos fazem lá e é um conteúdo riquíssimo e vai te ajudar. Vai lá e vê. Muitas pessoas não param para ver. Assiste aquilo que está sendo compartilhado, que isso é pão do céu, fresco na vida de todos nós. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado e que continue apoiando esse trabalho, continue ajudando esses jovens a compartilhar o conhecimento que Deus tem dado para eles. Eu desejo a todos uma boa tarde, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero aqui já deixar expresso, né? Um agradecimento ao meu companheiro irmão João. Nosso grande agradecimento pelo irmão Edivan, né? Foi de grande ajuda para mim, né? As palavras dele. Agradecer ao irmão Jonas, que está nos bastidores, ao irmão Rafael. E agradecer a você, né? Que ficou aí até agora. E que você é o principal objetivo de nós estarmos aqui. Amém. Né? Você é o principal motivo e objetivo que Deus nos trouxe aqui. Amém? E que de alguma maneira nós possamos trazer algo de Deus para você, abençoar você. E assim como estão as palavras do irmão Edivan, né? Que você compartilhe, que você deixe o seu joinha, que você comente, até mesmo se tiver alguma crítica construtiva, algo que nós possamos melhorar, um elogio ou o que for, você deixe para nós. E que o Senhor Jesus Cristo acrescente mais bênçãos sobre essas maravilhosas palavras do irmão Edivan. Amém? Deus abençoe. Shalom. Shalom.